Conversa com meu povo. Doenças e morte, cura e vida plena. Ao participarmos da liturgia do 13º domingo do tempo comum, neste final de semana, temos a alegria de ouvir uma declaração altamente consoladora do livro da sabedoria. Deus não fez a morte, nem se alegra com a perdição dos vivos. Ele criou todas as coisas para existirem, e as criaturas do orbe terrestre são saudáveis. Nelas não há nenhum veneno mortal, e não é o mundo dos mortos que reina sobre a terra, pois a justiça é imortal. Em tempos de tanto sofrimento como os nossos dias, queremos acolher de coração aberto esta palavra. Nos últimos dias, os números nos deixaram perplexos e preocupados. E não é nossa missão de igreja repisar sobre eles, pois sabemos que estes números só aumentam os sofrimentos e as angústias das pessoas. Queremos acender a chama da esperança, comprometer-nos com palavras e gestos concretos de consolo e ajuda na prática do mandamento do amor. Todas as épocas da humanidade conviveram com enfermidades. Assim como nossas famílias e cada pessoa, todos estamos sujeitos a elas e somos chamados a buscar sua cura e superação. Algumas delas foram chamadas de mal do século, cada uma a seu tempo, como a tuberculose no século XIX ou a AIDS. As pandemias também acompanharam a humanidade e nós estamos vivendo uma delas, sem tê-la imaginado, nem mesmo em sonhos. Um mal maior do que um século, invisível e destruidor, está presente entre nós e nos toca de perto. O que fazer? Uma atitude espiritual pede serenidade, acolhimento das limitações humanas, união com o mistério de Cristo na sua cruz, capacidade de oferecer tudo a Deus, acreditando na comunhão dos santos, com a qual contribuímos para o bem do próximo, a modo de vasos comunicantes. E aprendemos a rezar muito e a rezar mais uns pelos outros, pois acreditamos na graça que nos sustenta. Quantas pessoas descobriram neste período a força da intercessão dos santos, começando pela confiança na oração da Virgem Maria no céu por nós, ela que acompanha a Igreja em sua peregrinação da fé. A ela dizemos: Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. E aprendemos muito, que existe mesmo um vale de lágrimas. Mais ainda, olhamos para o alto e tomamos consciência da esperança da vida plena que nos anima. Depois, seguem-se os procedimentos humanos adequados. Aqui entram os tratamentos, remédios, vacinas, postos de saúde, hospitais, profissionais da área de saúde, cuidados com os enfermos de nossas famílias. E como desejamos que venha a existir o verdadeiro cuidado com as pessoas. Tempo de cuidar
é a expressão que a Igreja no Brasil tem repetido. Um empenho sério e decidido em busca da cura de todas as enfermidades, serviço aos que mais sofrem, pesquisas científicas e tudo o que estiver ao nosso alcance. Mas podemos exclamar com o coração dolorido: e a morte? É hora de reafirmar com São Paulo: sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Quanto tempo durará a nossa vida aqui na Terra? Não sabemos. E se mais cuidados houvesse, tantas vidas teriam sido poupadas. Mas tomemos a palavra do apóstolo: para os que amam a Deus, mesmo as dores dos acontecimentos, mesmo a morte inexplicável, e ela sempre o será, podem contribuir para o bem. Queremos as explicações, o que é razoável, mas o Senhor nos pede para declarar-lhe nosso amor exclusivo, viver este amor para olhar a morte do lado daquela pessoa que partiu, pois nossa fé nos diz que logo se apresentou diante de Deus, quaisquer que sejam as circunstâncias de sua partida. Diz a carta aos Hebreus, está determinado que os homens morram uma só vez e depois vem o julgamento. Hebreus 9, 27. Nossos entes queridos falecidos já chegaram. Difícil de aceitar, mas honesto e reto, correspondente à fé que nós professamos. No Evangelho do domingo que estamos para celebrar nesse final de semana, Jesus se encontra com a enfermidade e a morte. Ele, Senhor da vida, identifica na multidão a fé professada por uma mulher. Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Bastou tocar na orla do manto de Jesus. Como tantas pessoas em meio às multidões que querem apenas ver Jesus, tocar em sua roupa, oferecendo a todos lições de uma confiança total no Senhor. Depois, a filha de Jairo, um dos chefes da sinagoga, ergue-se do seu leito de morte pela palavra de Jesus, Talitá cum, menina, levanta-te. A presença do Senhor faz calar a choradeira e a confusão reinantes. Sua presença pacifica, consola, restaura, dá vida plena. Em sua oração sacerdotal, assim rezou Jesus: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho para que o teu Filho te glorifique a ti. Assim como deste a ele poder sobre todos, a fim de que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que enviaste. E nós estávamos ali em sua oração. Mais adiante na oração diz assim: eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela palavra deles. A vida plena, eterna, que Ele quer para todos, não seja entendida primeiro como extensão, mas antes em qualidade de vida. No meio de todos os embates do cotidiano, já podemos ter a vida plena e eterna, vida verdadeira. Se professarmos como a mulher curada por Jesus ou Jairo e sua filha, por ele reerguida. As angústias são passageiras, não porque alguém nos repete que vai passar, mas pela certeza da fé que professamos. Depois da Sexta-feira Santa, veio e vem o luminoso dia de ressurreição. Desde já, passando da morte para a vida, quando amamos a Deus e ao próximo. Nós cristãos não temos o direito de parar na dor, choramingando diante
conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós temos uma grande alegria de acompanhar o magistério do Papa Francisco. E ele é tão claro nas coisas que fala. Eu recolhi nessa semana uma parte da audiência pública que o Papa deu na quarta-feira. Ele começa a falar agora, nas quartas-feiras, sobre a carta aos Gálatas. Mas veja a seriedade do que o Papa disse. Entre os temas a serem explorados nas próximas semanas estão a conversão, a liberdade, a graça e o modo de vida cristão, mas a primeira temática abordada pelo Papa foi a obra da evangelização realizada pelo apóstolo São Paulo, que visitou as comunidades da Galácia pelo menos 2 vezes durante as suas viagens missionárias. Sabe-se que os Gálatas eram uma população antiga celta que, através de muitas vicissitudes, se estabeleceu na extensa região da Anatólia, que tinha a sua capital na cidade de Ancira, hoje Ankara, capital da Turquia. Paulo relata apenas que, por causa de uma doença, viu-se obrigado a permanecer naquela região. Fato que indica que o caminho da evangelização nem sempre depende da nossa vontade e dos nossos projetos, mas requer a disponibilidade a deixar-nos plasmar e seguir outros caminhos que não estavam previstos. Escutem bem o que o Papa disse, a chegada dos abutres. É interessante notar a preocupação pastoral de Paulo, pois havia muitos infiltrados semeando teorias contrárias aos seus ensinamentos, chegando ao ponto de o difamar. Como alguém dizia, notou o Papa, vêm os abutres a destruir a comunidade. Como podemos ver, é uma prática antiga apresentar-se em certas ocasiões como o único possuidor da verdade e procurar menosprezar o trabalho dos outros até com a calúnia. Entre as intrigas, continua o Papa, os adversários argumentaram que os Gálatas teriam que renunciar à sua identidade cultural e os mesmos se encontravam numa situação de crise. Para eles que conheceram Jesus e acreditaram na obra da salvação realizada através de sua morte e ressurreição, foi verdadeiramente o início de uma nova vida, mas se sentiam desorientados e incertos. Olha a palavra do Papa. Pensemos em alguma comunidade cristã ou diocese, começam as histórias e depois acabam por desacreditar o pároco ou o bispo. É precisamente o caminho do maligno, dessas pessoas que dividem e não sabem construir. E nesta carta aos Gálatas, vemos este procedimento. Uma situação que se apresenta também hoje, constatou o Papa. Ainda hoje não faltam pregadores que, especialmente através dos novos meios de comunicação, entenda-se redes sociais, se apresentam não para anunciar o Evangelho de Deus que ama o homem em Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, mas para reiterar com insistência, como verdadeiros guardiães da verdade, qual é a melhor maneira de ser cristão. Essas pessoas afirmam que o verdadeiro cristianismo é aquele a que estão ligados, frequentemente identificado com certas formas do passado, e que a solução para as crises de hoje é voltar atrás para não perder a genuidade da fé. Também hoje, como outrora, existe a tentação de se fechar em algumas certezas adquiridas por tradições passadas. O traço distintivo dessas pessoas, diz o Papa, é a rigidez diante da pregação do Evangelho que nos torna livres, nos faz alegres. Estes são rígidos, mas o próprio apóstolo indica o caminho a seguir, o caminho libertador e sempre novo de Jesus crucificado e ressuscitado.
É o caminho do anúncio, que se realiza através da humildade e da fraternidade. Os novos pregadores não conhecem o significado da humildade e da fraternidade. É o caminho da confiança mansa e obediente, que os novos pregadores não conhecem, na certeza de que o Espírito Santo age em cada época da Igreja. Em última instância, a fé no Espírito Santo, presente na Igreja, nos leva adiante e nos salvará. Preciosas palavras. Quantas situações nós conhecemos semelhantes a isso que o Papa falou. E agora, vamos às perguntas que as pessoas nos enviaram. A primeira é de Carolina Gonçalves. Como se dá a hierarquia na Igreja Católica? Carolina, a sua pergunta me possibilita esclarecer um pouquinho o sentido de hierarquia. Quando nós falamos de hierarquia no Exército, então você vai ver o quê? Tem lá as várias autoridades, você vai ter o general, o coronel, o tenente, não sei o quê, e daí por diante. A palavra hierarquia, originalmente, significa princípio único. Qual é o princípio único na vida da Igreja? É a sucessão apostólica, o Papa e os bispos unidos a ele. Quer dizer, é o episcopado. Isso é que é hierarquia na Igreja, é o princípio único. Não vamos pensar numa escadinha. Então a pessoa chega perto da gente e fala assim, escuta aqui, o que é preciso para a gente ser bispo? Como se eu pudesse entrar numa escola e fazer concurso para ser bispo. Não é assim. O episcopado nasce do alto. O princípio é que o Papa é que escolhe alguém para ser bispo e depois ele é feito bispo pela ordenação, quer dizer, a graça que vem do alto. Esse é o princípio único. O princípio único na Igreja é exatamente o único episcopado, a comunhão com o sucessor de Pedro, a Eucaristia válida, né? Então não é uma escadinha. Eu sou diácono, agora eu quero ser padre, depois eu quero ser cônego, depois eu quero ser monsenhor, depois quero ser bispo, quero ser arcebispo, quero ser cardeal e quero ser papa. Vamos devagarinho, né? Quando alguém é feito cardeal, o que é o cardeal? O cardeal é um eleitor do Papa, é um grupo de 120 membros do Colégio Cardinalício, que são os eleitores do Papa. É isso que é o Colégio Cardinalício e que são conselheiros mais próximos do Papa, né? Mas não é dizer assim, eu quero chegar a isso. Não, as coisas não funcionam desta forma no coração da Igreja. Segunda pergunta vem de Lielson Lima. Amado pastor, o Santo Padre nos exorta e motiva, na Evangelii Gaudium, uma igreja em saída. O nosso plano pastoral arquidiocesano, em 2019, tem um eixo específico de missionariedade. Como o senhor avalia efetivamente a evangelização em suas paróquias? Veja só, Lielson, sua pergunta é muito boa. Nós estamos vivendo um tempo extremamente desafiador. Nossa arquidiocese fez uma opção por um eixo chamado missão, que ilumina todas as outras coisas que nós vamos fazer. Então, eu prefiro responder essa pergunta dizendo-lhe, há 11 anos, quando eu cheguei aqui, a arquidiocese tinha 59 paróquias. Hoje, entre paróquias e áreas missionárias constituídas, nós temos 97 e temos outras tantas áreas missionárias preparadas e várias delas vão se tornando paróquias. Então, o que nós fizemos? Nós resolvemos fazer missão ocupando os espaços. Nesses dias, eu falei na reunião dos padres, uma coisa que volta sempre em minha conversa com os conselhos e nas paróquias. Qual é a parte da sua paróquia que ainda não foi evangelizada? As periferias, as áreas mais distantes, onde é que falta uma comunidade, onde é que falta uma capela? Então eu posso dizer-lhe que a nossa arquidiocese está trabalhando
muito seriamente para ser esta igreja em saída, nas várias pastorais e também, é claro, nessa dimensão missionária de implantação da igreja em todos os recantos do território dos 5 municípios de nossa Arquidiocese de Belém. Pergunta agora que vem de Lucas. Qual é o papel do jovem na Igreja Católica? O papel que você, jovem, os jovens em geral têm, Lucas, é fundamental, porque vocês têm que manter justamente essa jovialidade, essa vontade de crescer. Vocês têm que ajudar a igreja a não ficar acomodada com as perguntas de vocês, com as interrogações que mexem com o coração de vocês. Vocês têm um serviço muito importante na igreja. E veja só, aquilo que lhe digo agora vale para toda a juventude. Nós temos um trabalho muito grande, o Antônio tem ajudado muito na organização do setor juventude. E como é importante que cada paróquia, vocês jovens que me escutam agora, verifiquem na sua paróquia para ver quem é que é coordenador do setor juventude, quais são os grupos, outras atividades juvenis, quais são as paróquias que têm o seu oratório organizado ou que não têm. Então, tomem iniciativas, sejam criativos, vão atrás das várias soluções. Esse é o papel do jovem. Normeia de Fátima faz a próxima pergunta. Senhor arcebispo, eu tenho uma dúvida sobre batismo no Espírito. Eu não consigo entender porque, se nós já somos batizados e já recebemos o Espírito Santo, por que existe o batismo no Espírito? Há várias expressões, Normeia, que são muito parecidas. Batismo no Espírito Santo, infusão do Espírito Santo, efusão do Espírito Santo. E o Papa, ele, no encontro, eu estava presente com a Renovação Carismática Católica, quando eu era assistente da Renovação, em Roma, eu estava ao lado dele, ele disse que nós podemos e devemos falar de batismo no Espírito Santo. E você pergunta, mas nós já somos batizados, já recebemos um sacramento. Eu quero lhe responder com uma palavra de um dos maiores teólogos do século XX. Aí você vai entender e tanta gente vai entender. Karl Rahner, um grande teólogo, ele dizia assim: todas as vezes que a graça do batismo se torna atual, a pessoa acolhe plenamente a graça recebida e nasce alguma coisa nova na igreja, pode-se falar que houve um batismo no Espírito Santo. Não é um outro gesto de batismo, porque o sacramento é único. Então, nós podemos chamar que batismo no Espírito Santo significa a atualização da graça sacramental realizada no batismo. Uma pessoa tem uma ideia de abrir um trabalho missionário. Foi o Espírito Santo que inspirou. Os grandes fundadores, um São Francisco de Assis, o que aconteceu com ele? Ele teve, vamos dizer, uma efusão, infusão, batismo no Espírito Santo, quando ele, vendo a pobreza em torno de Assis, ele começou a clamar: o amor não é amado, e aí nasceu o franciscanismo que nós temos hoje na igreja. Aconteceu um batismo no Espírito Santo, não significa que não fosse batizado, mas é uma efusão nova do Espírito Santo que faz a igreja crescer. Quando você tem uma boa ideia que pode servir muito bem para a vida da igreja, tenho a certeza que foi o Espírito Santo que agiu naquela ocasião. Marcos Maurício. Qual a missão e o papel do leigo na igreja? Marcos, há pouco tempo, o Papa disse uma coisa que fez muito bem a nós, bispos e padres, assim: todo mundo entrou na igreja como leigo. A graça fundamental é a graça de ser batizados. Quer dizer, a graça de nós sermos membros do corpo de Cristo, de termos o chamado sacerdócio real do batismo, essa graça, ela é fundamental e todos nós a recebemos. Algumas pessoas, por vocação, serão ordenadas para o serviço do povo de Deus.
Então, é o ministério ordenado do diácono, do padre e do bispo. Mas temos em comum, você e eu, nós todos temos em comum a realidade do batismo. O leigo na igreja, ele não está voltado em primeiro lugar para as estruturas da igreja. É claro que você vai ter um leigo, uma leiga, que ser um ministro da comunhão, um ministro da palavra, catequista, tudo isso. Mas a primeira obrigação, o primeiro dever do leigo é fermentar a sociedade com os valores do Evangelho. Às vezes silenciosamente, mas pelo seu jeito de viver, ele está ajudando o mundo a ser melhor para que o reino de Deus cresça. Última pergunta de hoje é de Thaís Braga. Eu gostaria de saber se o partir do pão na Quinta-feira Santa foi um ato simbólico do que iria acontecer na Sexta-feira Santa da Paixão, ou se representa a Eucaristia tal qual a gente celebra, considerando que o sacrifício pascal, que é atualizado na Santa Missa, ainda não tinha acontecido na Quinta-feira Santa. Veja só, Thaís, bela pergunta. Nós podemos dizer que Jesus, na última ceia, antecipou, tornando presente o gesto da sua morte e da sua ressurreição. A ceia, vamos chamar assim, foi a primeira comunhão dos apóstolos, viu? Porque receberam Jesus, ele mesmo entregou, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E depois, quando nós participamos da missa, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, o único sacrifício de Cristo foi antecipado na última ceia, o único sacrifício de Cristo torna-se presente todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, enquanto esperamos a vinda do Senhor Jesus. É o mesmo sacrifício e a mesma comunhão. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que este final de semana seja repleto das graças de Deus para todos aqueles que nos acompanham e que vivem conosco essa bela aventura da vida cristã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.